Fala rapaziada, bem-vindos de volta ao meu canal, né? Vamos estar agora dando as dicas aí para essa rodada 30, que se inicia agora nessa quarta-feira já, amanhã. Bom, falando um pouquinho sobre a rodada 29. A gente foi muito bem, acho que foi uma rodada que muita gente foi bem, né? Passou dos 100 pontos. A maioria dos meus times também fizeram mais que 100 pontos. O do canal foi o melhor, tá? Me surpreendeu, foi 124. Por quê? Porque todos os meus times eu tinha o Hulk como capitão, então eu não consegui chegar no 140 e tudo mais por conta disso, né? Um outro erro nosso no time que eu vejo foi não ter nenhum saldo do Corinthians. Por mais que não passasse confiança, né? Não passava confiança, mas o Cuiabá é um time que, assim, é o pior, né? Pior time ofensivamente falando. Então devíamos ter colocado pelo menos um Cássio ou um Balbuena ali, beleza? O Botafogo surpreendeu. Acredito que o Botafogo aí vem pra surpreender essa reta final de campeonato. Vai brigar aí talvez até por uma vaga no G8. Tá jogando muito bem. O Galo foi muito bem. A gente imaginou isso. Muito pela ruindade defensiva do Fluminense. Então ele foi lá, fez 2 gols do Hulk e o Atlético Mineiro saiu vitorioso. O Palmeiras se mostra um time que está propenso a permanecer nesse nível, não quer fazer muito e também quer sair com os 3 pontos de todos os jogos. Então joga pelo necessário, né? O Flamengo surpreendeu, mas na verdade, né, não tem muito como falar isso porque teve um jogador expulso, o Bragantino, aos 4 minutos. Isso muda totalmente o andar da carruagem do confronto, né? E aí o time se fechou mais e nessa o Pedro fez um hat-trick ali que a gente não esperava. Eu esperava um confronto mais difícil. Se a gente lembrar, na rodada antepassada, né, o Internacional enfrentou o Bragantino e ficou 0-0, né? E o alemão, que joga na mesma posição que o Pedro ali, fez -1. Então assim, confiar no Pedro essa última rodada foi muito pela maior escalação, né? Eu era o mais escalado, tanto como capitão quanto como atacante. Então tudo bem, futebol acontece, a gente não ia imaginar isso, os caras jogar com a menos, tá sempre atrás do placar, tudo bem. Faz parte, a gente não pontuou tão mal. Se o Hulk tivesse zicado, provavelmente a gente estaria numa bad. Mas não tá, tá tranquilo. Vamos seguindo forte aí, beleza? Vamos comentar os confrontos. Vou fazer um vídeo único essa rodada. Muito porque não tem muitas opções. Vocês vão estar vendo de acordo com as dicas. Beleza? Cara, a gente já não vai ter o jogo do Juventude e Corinthians, que seria um bom jogo. Apesar que eu acho que o Corinthians não vai vir com força máxima esse confronto. Beleza? Bragantino e Cuiabá. Voltamos a dizer do Cuiabá, um time que tem ofensivamente ridículo, né? Não cria nada. Pegou um Corinthians que quando joga em casa deixa suas brechas, não fez nada. Teve malemar um lance com o Daverson que estava no lado, o resto não fez nada. Um time assim, ofensivamente falando, ruim. Porém, defensivamente já não é tão ruim assim. Então, como o Bragantino vem tendo dificuldade, acho difícil sim ser um jogo de muito gol. Mas o Bragantino pode fazer seus gols sim essa partida. E o saldo é provável, apesar que, né, dentre comparar, por exemplo, o Corinthians com o Bragantino é muito pior, defensivamente falando também. Ceará e Goiás, um jogo assim de desesperado, muito mais por parte do Ceará. O Goiás vem bem, vem tranquilo no campeonato, então acho que isso pode contar a favor do Goiás. O Pedro Raul, cara, é o homem-gol, pode aprontar, vice-artilheiro do campeonato, vale demais, né? E o Ceará tá mal, o Ceará precisa demais ganhar esse jogo para se livrar ali da zona de rebaixamento que tá chegando perto. Então assim, acho um jogo bem parelho, um empate aqui faz todo sentido. Cara, Atlético Goianiense e Fluminense, esse jogo foi 2-0 pro Atlético Goianiense lá no Maracanã, no primeiro turno. Incrível esse resultado, né? E assim, sem Samuel Xavier, sem o Manuel, e o Caio Paulista jogando de lateral esquerda, cara, é complicado confiar nessa defesa. Acho que os jogadores do Goianiense podem se sobressair e fazer gol. Só que da mesma forma o Fluminense também pode fazer gol, né? Então acho que é um jogo de gols, um 2-1 aqui, um 2-2 é um resultado bem justo para esse confronto. Mas dou favoritismo pro Fluminense. Atlético Paranaense e Fortaleza, cara, um jogo duro, um jogo que o Atlético Paranaense não tá com foco no Brasileirão. Tem bons desfalques como Kelvin, como lateral esquerdo, como Pedro Henrique. Então assim, não me passa confiança defensiva nenhuma. Ofensivamente falando, é difícil de dizer, porque o Fortaleza ele é um misto de um time que cede como um time que se segura bem.
por exemplo, segurou o Goiás na rodada passada, mas vinha de 3 confrontos anteriores antes do Goiás, tomando 2, 3 gols, né? Só a gente lembrar, o Botafogo meteu 3, o Flamengo meteu 2, então assim, não é um time que passa confiança, mas acredito que jogando fora vai jogar bem fechadinho. Isso pode contar a favor aí do Fortaleza e dificultar a vida dos atacantes aqui do CAP, beleza? Cara, um jogo assim muito legal de se assistir. O Internacional briga pelo título do Brasileirão. Precisa ganhar esse jogo se quiser continuar. Essa é a vantagem do Palmeiras, né? O Palmeiras enfrentou o Flamengo e conseguiu um empate. E ainda era um time reserva, né? Agora o Inter pega um time titular e ainda no Maracanã. Difícil, muito pela ausência aqui do Gabriel, que é um bom volante. Acredito que o Flamengo vai se sobressair. Acho que os meias têm muito potencial de crescer em cima de Lisiero, de Edenilson aí, que são jogadores que não marcam tão bem assim, beleza? Cometem muitas faltas, enfim. Então acredito sim numa vitória do Flamengo. Acho que vai ser um jogo teste aí para essa maratona de finais que o Flamengo tem, né? Quarta-feira que vem é o Corinthians, na outra quarta é o Corinthians de novo, e aí no fim de semana, no próximo, é o CAP. Então, acho que é o último jogo titular do Flamengo pelo Brasileiro, assim, totalmente como está sendo aqui os prováveis. Olho nisso, acho que o Flamengo tem grande chance de pontuar muito bem. Essa zaga do Internacional é horrível. Nos últimos 5 jogos, jogando fora, o Inter tomou 8 gols. Não acho que esse número vai mudar, vai permanecer. O Flamengo aí deve ter na média de 2 a 3 gols nesse confronto. Santos e Atlético Mineiro, um jogo complicado, um jogo que a gente não tem muito prognóstico para fazer. O Santos em casa deixou de ser o Santos que a gente conhecia, que era um Santos forte, né, que fazia prevalecer o seu modo de campo. Já o Atlético Mineiro ganhou bem do Fluminense, né, e agora joga fora para enfrentar um Santos assim que está se melhorando, mas ainda não tem um padrão, né? E o Atlético Mineiro também não. Vem com desfalques assim importantes, que é o Keno, né, que é o Mariano, que é o Arana, que são jogadores assim que fazem uma diferença. Mas gostei da entrada do Gemerson na zaga, é um bom jogador, bom zagueiro. O Nathan Silva só faz cagada, né? Então eu acho que isso pode ser a favor. Acredito num jogo de poucos gols, tá? Mas acho que sai gol pros dois lados. 1-1, 2-1 para algum dos dois times. Deve ser esse o resultado. Cara, o jogo da rodada, né? O líder Palmeiras vem para enfrentar um Curitiba que assim, tá um desempenho péssimo, péssimo mesmo. Gosto muito de quase todos os jogadores desse time do Palmeiras, tá? Menos dos volantes. Acho que só os volantes eu não olho com um olhar de querer escalar. Agora Rony, Dudu, Scarpa, o Mike pra mim é o maior trunfo dessa rodada, tá? Vamos tá vendo isso nas dicas. Acho que isso aqui é uma goleada do Palmeiras. Eu lembro muito bem de ter Palmeiras e Juventude. Olha, o Juventude, vamos ver no decorrer da rodada, mas eu acredito que o Juventude tem mais poder defensivo que o Curitiba. E foi 2-0 com inúmeras chances de gol perdida. Então eu acho que o Palmeiras pode criar mais ainda. Vale lembrar que o Curitiba fora tomou 5 gols do Fluminense, né? E alguns outros confrontos que a gente vai estar falando para ver quais as posições que a gente pode escolher os jogadores do Palmeiras baseado no que aquilo que o Curitiba cedeu, beleza? Cara, vai Botafogo. É um jogo duro, um jogo pegado, mas volto a dizer, o Botafogo vai brigar por uma vaga nessa Libertadores ainda. Ele briga por G8, o Botafogo, pelo futebol que está sendo apresentado. Então, confio no Botafogo. Para mim isso é vitória do Botafogo. É um jogo que vai segurar saldo, que vai ser fácil? Não. Acredito que isso aqui é um 2-1, talvez um 1-0, talvez, mas acho que o Botafogo é superior ao Avaí sim, mesmo o jogo sendo lá na ressacada. Para finalizar a rodada, a gente tem um América e um São Paulo, um jogo esquecido, que assim, pra mim, tem um potencial de gols muito alto, né? Pelo menos na minha opinião. Acredito que esse jogo aqui é um 2-1 no mínimo para algum dos times, tá? São defesas que são péssimas, mas assim, péssimas mesmo. Tanto do América quanto do São Paulo. Principalmente do São Paulo jogando fora do Morumbi. Acho que o São Paulo jogando no Morumbi já cresce um pouco o setor defensivo. Como joga fora, nossa, assim, tem jogadores aqui que podem imitar essa rodada. Os atacantes do América, gosto muito do Caleri nesse confronto. Acho que o Caleri tem um potencial absurdo, né? Mas assim, pouco escalado e a gente tem confrontos melhores, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, beleza? Dito isso, vamos começar as dicas. Essas são as minhas dicas para a rodada, tá? Falando do saldo de gols, o Palmeiras é o melhor, né? O Palmeiras nos últimos 5 jogos em casa conquistou 3 saldos. E o Curitiba jogando fora cedeu 3 saldos nos últimos 5 jogos. Então é o melhor match, não tem como fugir do Palmeiras, né? O que você pode fazer é uma peça ou outra modificar no setor defensivo. A gente vai estar falando delas mais pra frente.
O Santos, por incrível que pareça, defensivamente pelo menos, jogando na Vila, vem bem. E o Atlético Mineiro a gente sabe que tá numa maré baixa, mesmo tendo se recuperado no último jogo. Cedeu 2 esses dias jogando fora e o Santos jogando em casa conquistou 3. O Bragantino, cara, assim, é muito pelo que o Cuiabá cede. Vale um adendo aqui, se o Bragantino fizer um gol cedo, se o Bragantino abrir o placar, é muito provável que segure o saldo de gol. O Cuiabá tem uma força pífia de virar o jogo. Depois que toma um gol, o Cuiabá não sabe o que faz no jogo. O Cuiabá é um time perigoso quando tá no 0-0, beleza? Olho nisso. Se você assistir o jogo, preste atenção no que eu tô falando que você vai ver. Cara, o Atlético Paranaense pega o Fortaleza. Nos últimos 5 jogos em casa, o Atlético Paranaense segurou 3 saldos de gols, é um número considerável. Só que o Fortaleza em casa é aquilo, né? Não cede nenhum, não cedeu nenhum. E aí aqui colocar aqui 2 saldos de gol que correm por fora. Eu acho que esses 4 definem melhor, tá? Quais são os favoritos a saldo. Mas a gente tem um Flamengo e o Botafogo que pode surpreender, tá? O Avaí jogando dentro de casa cedeu um saldo, o Botafogo jogando fora conquistou 1. O Flamengo jogando em casa conquistou 1 e o Inter jogando fora cedeu 1. Então tem que ficar de olho aí, beleza? Vamos seguindo. Cara, técnico não tem segredo. É o Abel, é o melhor match disparado. Você vê que não tem nenhum match que dá igual a esse. É um 6.2 para um 6.9. Não tem nada, nenhum time que se compara a isso, beleza? Não brinque no técnico. Coloca o Abel, que tudo que o Palmeiras fazer vai ser computado para você. Goleiros, olha que doideira essa rodada. Eu não consegui achar tantas opções para goleiros. Então eu coloquei o Everton como o melhor rank. Por quê? Por causa do saldo de gol. Veja, eu tô colocando no prata e no bronze goleiros que tem a tendência de fazer muitas defesas. O Atlético Mineiro é um time que cede e o Ceará é um time que cede. Portanto, o Tadeu do Goiás e o João Paulo do Santos tem muito potencial. Vou estar te mostrando aqui para vocês. Ó. Quando a gente olha aqui, ó, olha como o Atlético Mineiro cede. Tá? O Atlético Mineiro jogando fora, ó, cedeu 2 defesas aqui, 2 faltas, 7 defesas, 4 defesas, 5 defesas, 5 defesas. Então tem uma regularidade. E o goleiro que mais conquista jogando em casa é o João Paulo. Atrelado ao saldo de gol? Atrelado ao saldo de gol. Mas ainda assim é um goleiro que passa confiança, beleza? Aqui 3 defesas, aqui 6 defesas, aqui 5 defesas, aqui 10 defesas. Olha que bom goleiro para se escalar. E jogando fora a gente tem o Tadeu, que pega o Ceará, que é um time que cede defesa pra caramba. Aqui no caso cedeu até uma defesa de pênalti, não cedeu tanta defesa. Mas ó, cede 2 defesas, aqui cedeu 4, aqui cedeu 3. E também tem dificuldade de fazer gol, né? Isso tem que ser dito, beleza? E o Everton, tá? O Everton em casa não vem bem, essa é a verdade. Tem um -1 aqui que deixa a desejar. Mas os outros confrontos ainda assim teve uma regularidade de algumas defesas, né? Então acho que o Everton sim é a melhor opção, mesmo sendo um goleiro que costuma fazer ou um 7-8 ou um -1, como é justamente o que o Curitiba cede. Beleza? Esses são os goleiros. Para zagueiros eu também não tenho muito o que falar, mas eu tenho um adendo. Rapaziada, não deixa de fora os zagueiros do Palmeiras essa rodada. Ah, não quero fechar o Palmeiras na zaga. Ok, não fecha, mas vai em outras posições. Por quê? A zaga do Curitiba é muito frágil na bola parada, tá? Se a gente pegar os gols sofridos pelo Curitiba, vamos ver isso aqui, ó. Análise de gol nos últimos 5 jogos. Essa aqui não vai mostrar tanto, porque essa aqui é de acordo com o mando. E o Curitiba dentro de casa a gente sabe que é muito bom. Vamos pegar os jogos fora do Curitiba. Olha como é um time que toma gol. Não passou um jogo sem sofrer gol. E tem aqui praticamente 2 bons resultados, uma goleada e só derrota fora. Mas vamos ver. Gol de zagueiro, Vitor Cuesta. Aqui, gol de atacante, meia. Aqui, 2 gols. 3 gols de atacante, praticamente um lateral esquerdo, né? E 2 gols de meia. Aqui, gol de atacante. Mas, né, ainda assim, se a gente pegar um histórico um pouquinho mais atrás, a gente vai ver que cede bastante para zagueiro, tá bom? A bola parada é muito ruim. Então eu não vou mexer, mas aqui eu vou indicar os zagueiros do Botafogo. Gosto muito do Adrielson, cara. Eu falo, esse cara tem uma média básica muito boa. Pelo menos 2 desarmes ele faz por rodada. E ainda assim tem praticamente uma finalização por jogo, a média dele. Então assim, é um cara que vai te entregar na média de 3 pontos todo jogo. Então se segurar um saldo, se fazer um gol, né, se roubar mais bola, vai pontuar muito bem. Gosto dele. O Cuesta é a mesma coisa, só que é um pouco mais faltoso, beleza? O Léo Ortiz e o Natan
vale ser destacados também. Como eu disse, o Cuiabá tem um poder de ofensivo muito ruim. O Nathan é mais pela bola parada, mais pelo gol. O Léo Ortiz é mais pelo desarme. Apesar que esse ano ele tá muito mal nos desarmes. Mas, rapaziada, não fuja do Palmeiras essa rodada na zaga, tá? Agora na lateral a gente tem um trunfo. Tem como fugir do Palmeiras? Acho difícil. Tem, mas ainda assim o trunfo é dentro do próprio Palmeiras. Por quê? O Mike, quando a gente olha aqui para os prováveis, a gente vai ver, né? A gente tem que confirmar isso antes de fechar o mercado. Mas o Mike é praticamente um ponta direita, rapaziada. Então você colocar um lateral jogando de ponta é como você jogar com 4 atacantes no seu time. E o Piquerez vem fazendo uma função muito ofensiva também. Porque a saída de bola do Palmeiras, nessa escalação pelo menos aqui, é Murilo aqui, Gomes aqui e Marcos Rocha aqui, numa linha de 3. E aí o Piquerez, o Mike sobe fazendo uma função de ala. E aí o Dudu cai aqui, o Scarpa aqui e o Rony fazendo essa função. Os meias tocando bola aqui. Então é esse o time do Palmeiras ofensivo, tá? Então eu gosto bastante do Mike. Eu acho que ele é a melhor opção para lateral, porque ele é praticamente um atacante, tá? Dito isso, o Marcos Rocha pode ir muito bem também. Ele apoia, de certa forma, pouco, né? Mas tem um bom confronto, tá? Por que eu prefiro o Piquerez do que o Marcos Rocha para fechar essa vaga junto com o Mike? Veja bem, essa aqui eu estou trazendo até informações. A formação que o Curitiba entrar a campo é com Varley e Fabrício Daniel. O Fabrício Daniel, ele é um cara que sempre jogou por aqui, tá? Mas nessa formação ele é improvisado como um 9, tá? E quando a gente olha a perca de posse de bola aqui do Curitiba, a gente vai ver que o Aleph Manga tem uma média de 2 e o Fabrício Daniel de 3. E o Varley, que é o cara que joga pela ponta direita, de 2. Então, tecnicamente, jogando por aquele lado, o Piquerez tem mais chance de desarmar. Porque esse cara vai cair mais pra cá junto com o Varley, tá? Enquanto o Aleph Manga cai por aqui, que é onde o Marcos Rocha vai marcar, beleza? Então eu prefiro, na ordem, Mike primeiro, depois Piquerez, depois Marcos Rocha. Quem que a gente poderia citar de fora do Palmeiras? Cara, o Aderlan, volta a dizer, o saldo de gol do Bragantino pode acontecer. O Aderlan é, de certa forma, um cara regular, né? Joga pela direita ali. Quando a gente pegar aqui o Bragantino, vai ver que ele joga aqui, pode pegar subidas de alguns jogadores que cedem, como é o caso do Rodriguinho, do Daverson, mas não é muita coisa, já adianta, beleza? Cara, o Marçal, ele é o batedor de bolas paradas do Botafogo, acho que isso pode se destacar muito porque o Avaí sofre na bola aérea, na bola parada, então o Marçal pode dar uma assistência a esse jogo. E, de certa forma, bate de frente com o Potker, que é um cara que tem uma boa perca de posse de bola. O Guga é um cara muito pela regularidade dele, tá? E assim, volto a dizer, é só a gente lembrar do Bustos na rodada passada, fazendo 13 pontos, tá? É a mesma posição, é o mesmo confronto. Pega aqui as subidas do Soteldo, do Marcos Leonardo, jogadores que têm uma alta taxa de perca de posse de bola. Pode desarmar muito o Guga, beleza? Falados dos laterais, vamos falar dos meio-campos. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo só essa rodada, tá? Cara, os meio-campo. Ó, o Eduardo eu gosto, tá? Vou começar do bronze aqui, direção do ouro essa rodada. Gosto do Eduardo porque o Avaí não é um time bom, né? A gente sabe muito bem disso, tá? Além disso, ele é um cara ofensivo, batedor de falta, acho que ele pode se destacar, tá? João Gomes, pra quem me segue nos últimos vídeos aí do canal, sabe que eu sempre falo que o volante que pega o time do Internacional tende a desarmar bem. Então o João Gomes pode ser um destaque essa rodada com 5, 6 desarmes, beleza? O Zaratio, na ausência do Keno, acho que ele pode fazer uma função mais pelo lado esquerdo, né? Enfrentando o Santos. Então acho que pode bater de frente com jogadores que tem uma perca de posse de bola considerável, como é o Ângelo aqui, tá? Beleza? Vamos falar do nível prata. Cara, o Johan é uma aposta, mas eu gosto do Johan. Já mitei com ele, gosto dele, acho que ele tem um bom futebol, só que não vem jogando bem. Mas aí pega um confronto que ele pode se destacar. O Renato Augusto, jogando numa posição dele parecida com a dele, né? Deu 2 assistências nesse último confronto contra o Cuiabá. Olho nisso. O Patrick do São Paulo, eu acho que ele é um diferencial. Por quê? Porque ele joga como um meia, né, um ala esquerda aqui, quase como um ponta esquerda, né, e pega um time do América que não tem consistência defensiva. Acho que ele pode destacar, ele é bom na bola parada, se posiciona bem, vai bater de frente ali com as subidas do Patrick, tá? Eu acho que isso pode ser bom, pode ser de alguns desarmes, tanto o Everaldo quanto o Patrick, acho que ele pode se destacar sim. É um baita aposta para rodar do Patrick. O Terans, tá? O Terans, como eu disse, Fortaleza é uma incógnita. A gente não sabe se ele vai se defender bem, certinho, ou vai tomar 2, 3 gols. Mas o Terans é o homem da bola parada, é o homem do pênalti, do cap. Se alguém se destacar nesse confronto e ter gols, vai ser o Terans, tá? Gosto do Terans também.
Só que pra mim o nível ouro é baseado nisso aqui. Por que que o Everton Ribeiro tá na frente do Terans? Primeiro, a média do Everton Ribeiro é mais do que 5 pontos em casa. É um cara que desarma, que finaliza, que chega à frente. Segundo, o time vem misto, tá? De certa forma, perdão, misto não, mas vem com desfalques, tá? O Lisiero, que é um cara que joga, comete muita falta, vai jogar. E assim, o Everton Ribeiro jogando pela direita, pega as subidas do Pedro Henrique, do René, até do próprio Alan Patrick, que erra muito passe e cede desarme. Então acho que o Everton Ribeiro tem que estar no seu time essa rodada. O Arrascaeta dispensa comentários, é um craque jogando. Acho que é o último jogo dele, como eu disse, o último jogo desse time do Flamengo, tá? Então acho que a gente tem que aproveitar essas peças como Arrascaeta e Everton Ribeiro, beleza? O Scarpa, poxa, se eu vou com quase o time inteiro do Palmeiras defensivo, eu não posso deixar o Scarpa de fora, que é o armador desse time, cara da bola parada, cara do pênalti, tem um potencial absurdo essa rodada também, beleza? Esse é o meio campo, tá? Arthur, não quero usar nesse terceiro, já vou ter o Scarpa, Arrascaeta, quero colocar outro. Eu acho que a melhor opção para você usar nesse meio é o Patrick, tá? Acho que, assim, não fugiria dessas opções aqui. Eu indiquei essas outras 4, indiquei, mas eu não fugiria dessas 5, tá? Deixaria o Scarpa fixo, pra mim ele é o único unânime, tá? Unânime é o Scarpa. Aí você tem 2 vagas para 4 jogadores: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Terans e Patrick, beleza? Esse é o meio campo, minhas dicas para a rodada são desses jogadores, tá? Vamos falar dos atacantes agora. Como eu dei a dica do Patrick, eu tenho que dar dica dos jogadores dos atacantes do São Paulo. Acho que o Luciano Calleri tem um potencial, mais ainda pro Calleri, que joga mais próximo do gol, que é um cara que o time joga pra ele, né? Mesmo a bola não chegando tanto, mas eu acho que nesse confronto contra o América pode chegar sim, beleza? Cara, o Tiquinho tá regular demais, cara. É um jogador muito bom, fez um golaço no Palmeiras. E assim, jogando contra o Avaí, cara, que tomou 4 gols do São Paulo, vem tomando muito gol, eu acho que tomou 2, né, do Atlético Goianiense. Eu acho que o Tiquinho pode ser um diferencial, acredito que nesse time também ele seja o próprio batedor de pênalti, viu? Então, olho no Tiquinho, é uma aposta muito boa, na verdade não vejo nem como aposta, ele é regular, tá? Falando do nível prata, o Arthur, cara, o Arthur jogando em casa, ele é regular, né, por mais que não vem na melhor temporada dele, o Arthur jogando em casa é regular sim, tá? Pega aqui um Cuiabá que cede muito por aquele lado, tá? Só a gente pensar no gol do Roger Guedes, foi fazendo uma jogada por esse lado aqui, né? E o próprio assistência que o Renato Augusto dá pro Yuri Alberto é naquele lado também. Então esse lado esquerdo de defesa é bem fraco, né? Do Cuiabá, acho que o Arthur pode se destacar. Cara, não tem como a gente não falar do artilheiro e do vice-artilheiro. O Cano tem um confronto muito bom, mas ainda assim não confio nele fora de casa, tá? Ele é um cara que pode porque olha a zaga do Goianiense, Gasal, Wanderson, jogadores bem ruins, cara. Então ele pode sim fazer gol, mas tem opções melhores essa rodada. O Pedro Raul, cara, o Pedro Raul, né, foi mal essa última rodada, mesmo fazendo 3 pontos, que não é uma pontuação ruim. Pega um time que cede, cara, cede muito pra posição dele. E ele é o batedor de pênalti, então assim, um Ceará desesperado. Acho que o Pedro Raul pode ir muito bem essa rodada. Só que, rapaziada, qual que é a dica minha que eu dou pra essa rodada? Não fuja desses 4 jogadores que estão aqui no ataque, tá? Só se você estiver muito confiante num Tiquinho da vida, num Calleri. Ah não, o Arthur vai bem. Então vai, pega essa terceira vaga e coloca. Mas tem um do Flamengo e tem um do Palmeiras como no ataque, beleza? Não brinque nessa rodada. Só que entre Internacional, que é um time que não vem sofrendo muito gol, e Coritiba, que todo jogo fora sofre pelo menos 2 gols nos últimos confrontos, eu não vou fugir do Dudu e do Rony. Esses caras têm que estar no time, tá? O Dudu é mais regular que o Rony, ninguém vê isso. O Rony é o mais escalado, né? Se a gente entrar aqui nos mais escalados, a gente vai ver que o Rony tá aqui, mas o Dudu que vem fazendo gol, vem dando assistência, né? Então eu gosto mais do Dudu do que o do Rony dessa rodada, beleza? E assim, é difícil fugir do Queixada. O Queixada tá voando, né? Sim, meteu 3 gols, a bola cai no pé dele e ele tá iluminado. Então, obviamente vocês já sabem meu ataque. Eu vou de Pedro e vou fechar a dupla do Palmeiras. E nessa brincadeira, eu rezo para que o Gabigol não tenha pênalti, não pontue ofensivamente, tá? Mas, olho nisso, tá? Se você quiser alterar esse time, colocar Pedro, Gabigol e um cara do Palmeiras, cabe. Só que é a mesma coisa, só que muda o lado. Você vai ter que torcer para um Dudu da vida não ter participação contra o Coritiba.
para um Rony da vida não fazer gol no Coritiba. Vê como é mais difícil de confiar? Então eu prefiro fechar assim. O meu time está escalado dessa forma aqui. Eu tô fechando, como eu disse para vocês, o Palmeiras. Tá? Não vou brincar. Eu acho que a única posição que você pode mudar aqui é o goleiro. Tá? Eu acho que se você quiser buscar regularidade, você tem o João Paulo e o Tadeu que vão sim fazer defesas, beleza? E se pegar saldo, devem passar dos 9, 10 pontos. Mas setor defensivo, Mike, trunfo para a rodada. Piquerez vai bater de frente com o Varley, com o Fabrício Daniel, que cede perca de posse de bola. Murilo Gomes para a bola aérea, tem um potencial absurdo. O Coritiba falha demais na bola parada. Dito isso, o Scarpa, que é o cara que vai bater a bola parada, tem que estar no time. No meio campo, se aproveitando do desfalque ali do Inter, acho que Everton Ribeiro e Arrascaeta, por serem excelentes jogadores, né, tanto pro Cartola quanto na vida real, tem que estar no time. Acho que o Terence poderia entrar aqui no lugar do Everton Ribeiro ou o próprio Patrick, mas eu prefiro colocar, já que eu tô com 2 do Flamengo, não custa nada ter mais um, beleza? Acho que pode sim manter a sua regularidade. E no ataque é isso, Dudu, Rony e Pedro. Agora, o capitão é a minha maior dúvida, tá? Se eu falasse pra vocês, Arthur, se vocês perguntassem pra mim, né, Arthur, onde você tá tendo dúvida dessa rodada? Cara, no gol, eu poderia colocar um goleiro pra regularidade, tô pensando nisso ainda, tá? Acho que o Tadeu aqui, cara, tô com um feeling que ele vai defender bastante essa rodada. O Everton Ribeiro eu posso tirar, posso imaginar que esse jogo contra o Inter vai ser um confronto mais pegado, mais fechado por parte do Inter. Então pode entrar um Terence, pode entrar um Patrick, né? Como eu disse, tô com um feeling pro Patrick essa rodada, acho que ele pode aí jogar muito bem. E no ataque, é aquilo. Não vou mudar, mas o Gabigol eu vou ter que rezar pra ele ir mal. Como vocês podem ver, meu banco é inteiro do Botafogo. É um confronto que eu acho que vai ter bons pontuadores por parte do Botafogo, mas não vão estar no meu time. E o capitão, rapaziada, esse é o X da questão. O Pedro vai ser o mais escalado. Só que tem um jogo difícil, né? Tem um jogo difícil, isso tem que ser dito. Então eu prefiro pegar alguém do Palmeiras e rezar pra acertar o cara que vai ser o mito do Palmeiras. Qual que é a minha dúvida? Dudu, Scarpa ou Rony? Já adianto que o meu capitão nesse time não será do Flamengo. Não vou colocar o capitão do Flamengo. Acho que é um confronto mais difícil, tá? Então eu vou colocar alguém do Palmeiras. Agora, quem? Esse é o difícil. Por enquanto eu tô colocando o Dudu. Ele tá mais regular, tá? E eu prefiro ele. Agora o Scarpa, cara, tem muito potencial, né? Obviamente. Então a minha maior dúvida é aqui. O Rony pra mim não vem pontuando tão bem. Precisa muito do gol pra pontuar bem. Agora o Dudu já tem uma média básica. O Scarpa, de certa forma, não tem média básica, mas tem o pênalti, tem a falta, tá? Finalizamos as dicas, tá? Esse é o nosso time, vamos ficar atento. Como eu disse, dúvida no capitão, dúvida nesse terceiro meia e dúvida no goleiro. De resto, o meu time tá pronto para a rodada 30, sem muita delonga. É Palmeiras e Flamengo, os melhores times do futebol brasileiro aí, escalados, né? Beleza? É isso, espero que você tenha gostado. Deixa aí no comentário qualquer dúvida, qualquer coisa. Se você não concorda com as minhas opiniões, se você acha que tem um jogador aí que pode imitar, eu agradeço. Se puder dar o like no vídeo e se inscrever no canal, seja bem-vindo. Vem escalar comigo toda a rodada aí que a gente estuda junto, beleza? Agradeço por esse tempo que você passou aqui comigo. Valeu, boa rodada 30 pra você. Um abraço e boa mitada.